Como gerenciar múltiplos projetos de software? Essa foi uma dúvida que o nosso inscrito Vinícius, inscrito no nosso próximo curso gratuito de gestão de projetos de software. Se você não está inscrito ainda e está vendo esse vídeo a tempo, clica no botão aqui da descrição desse vídeo no YouTube, no botão ali, na verdade o link, né, agostinhorisso.com, e se inscreva, pois pode ser que ainda dê tempo. Se você não se inscrever, pelo menos fica ligado aí para os próximos eventos que a gente vai fazer. Por quê? O Vinícius se inscreveu e não apenas se inscreveu, ele preencheu o pré-diagnóstico. Nesse pré-diagnóstico, ele fala lá uma série de coisas. Por exemplo, se você tivesse 1 hora de consultoria com o Agostinho, quais são as 3 perguntas que você faria? E aí, as pessoas que se inscrevem, fazem esse pré-diagnóstico, elas têm a chance de ter esse tipo de oportunidade, que é ter um conteúdo endereçado especificamente para elas. Então, além disso, tem vários benefícios, como vai ter depois acesso a uma consultoria comigo, 1 a 1, porque se ele se inscreveu, fez o pré-diagnóstico, eu ou alguém da equipe vai entrar em contato e dar o direcionamento específico que ele precisa para ser um gestor de software muito mais próspero, muito mais produtivo. E esse evento é justamente para você que quer se tornar um gestor de software que fatura pelo menos 6 dígitos ano e tem altos níveis de produtividade. O Vinícius se inscreveu e fez as 3 seguintes perguntas, né? Nesse momento ali que ele tem essa oportunidade. Ele falou, olha, como gerenciar vários projetos e não atrasar nenhum? E a outra pergunta, ele tinha a oportunidade de fazer 3, fez 2. A outra pergunta é, qual métrica para saber a necessidade de adicionar mais pessoas ao projeto? E aí, eu trouxe essa primeira pergunta e inclusive coloquei lá na comunidade, porque as pessoas que se inscrevem, elas depois vão para a comunidade e eu selecionei lá várias opções e essa pergunta que ele fez, como gerenciar múltiplos projetos, ganhou disparado, né? E tinham outras 2 ali que até tiveram algumas votações, mas essa ganhou disparado e eu acredito que seja um desafio mesmo, bem relevante para a maioria das pessoas, porque a gestão de múltiplos projetos é uma outra área de conhecimento. Não é a gestão de projetos, é a gestão de portfólios. Então você precisa saber essa belezura aqui, ó, Management of Portfolio. Você precisa dominar isso aqui para você saber gerenciar múltiplos projetos de software. Eu vou trazer uma introdução para isso aqui. E é claro, depois você pode continuar estudando com a gente, você pode comprar esse livro, estudar. Enfim, é importante você entender o caminho a ser percorrido para gerar determinado tipo de resultado. Porém, apesar da gestão de portfólio, como eu mostrei aqui, ser a área de conhecimento específica que você precisa ter para gerenciar bem múltiplos projetos, se você não souber esses 2 caras aqui, ó, se você não souber gestão de projetos normal, com governança básica, e você não souber gestão de projetos com governança e agilidade ou flexibilidade, aí você não vai conseguir extrair o máximo da gestão de portfólio, porque uma coisa vem depois da outra, né? Primeiro você precisa saber gestão de projetos, depois você precisa saber gestão de projetos com flexibilidade, depois você precisa dominar a gestão de portfólio. Tanto é que uma coisa veio depois da outra, né? Então o Prince, por exemplo, a primeira versão dele veio em 89. Aí o Prince 2 Agile, que é a gestão híbrida, que é inclusive uma das principais referências para gestão híbrida de software, que é o que vocês vão conhecer no curso gratuito, ele veio em 2015, se eu não me engano. E aí teve uma atualização em 2018, que é aquela versão ali que eu mostrei para vocês. Então, o MOP, que é o padrão de portfólio, ele nasceu em 2011. Veja só, de 89 para 2011. Então, é uma arquitetura de conhecimento que você precisa dominar e saber como aplicar para ser um profissional muito mais próspero, muito mais produtivo, né? Trabalhando especialmente aqui com gestão de projetos de software, beleza? Então, o Vinícius comentou que ele tinha essa demanda, né? Ele queria saber como gerenciar múltiplos projetos. Toda a comunidade ele comentou que também era um desafio importante. E ele disse que tem desafios relacionados a gerenciar vários projetos e o impacto disso, no caso dele, é atrasos, reclamações, clientes insatisfeitos, e ele disse lá que não sabe o que precisa ser feito. Então, o conteúdo de hoje é para endereçar essa necessidade dele e de várias outras pessoas que comentaram que precisam saber sobre isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês
todo o conteúdo que é possível abordar em um vídeo aqui de aquecimento para o nosso evento, né? Lembrando, esse vídeo é de preparação para o evento. E olha, se você gostar dele por qualquer motivo, deixa o like aqui, deixa o like, especialmente se você estiver assistindo depois pelo YouTube, né? Esse vídeo vai ficar gravado aqui na playlist aquecimento, depois ele vai para a playlist do lições do gestão de software, né? Então, dá o like aqui, deixa o seu like é muito importante. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu comentário. Por que você não gostou desse vídeo? O que você queria? O que você acha que deveria ter sido abordado, que não abordou? Então, o seu feedback, o seu comentário é importante para que a gente continue contribuindo cada vez mais, cada vez melhor para atender a sua necessidade específica, como por exemplo o Vinícius fez, né? Ele se inscreveu, preencheu ali o pré-diagnóstico e nos deu ali insights para ajudarmos especificamente ele e não é por coincidência, todo o restante da comunidade disse que era muito importante também esse tipo de conhecimento, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a gestão de múltiplos projetos de software? É a aplicação de conhecimento para gerenciar um portfólio corporativo para fora e para dentro. Como assim? Olha só. Quando você trabalha com gestão de projetos de software, deixa eu mostrar aqui, vou mostrar aqui na lousa, só para ficar mais claro, tá? Você, como empresa, gerencia os seus projetos dentro. Então, você tem lá uma visão, certo? Você tem uma visão de onde você quer chegar, por exemplo, daqui 5 anos. E aí você tem objetivos estratégicos. Que você quer alcançar, certo? E aí existem várias formas de você fazer isso. A mais comum, né, é o BSC. As empresas fazem lá o Balanced Scorecard, separam por área de conhecimento, mas existe o frame também do Play to Win, que é um que eu gosto bastante, que é a modelagem da sua estratégia. Então, você como empresa tem uma visão, exemplo de 5 anos, tem objetivos estratégicos que você definiu lá com o BSC ou Play to Win. Existem várias formas de você fazer isso. E aí você precisa fazer vários projetos. Eu preciso melhorar a minha apuração de custos, eu preciso digitalizar o meu faturamento, eu preciso ter um melhor controle de estoque, eu preciso melhorar, enfim, qualquer área ali produtiva, né? Ter uma visão mais precisa sobre a minha produção e meus desperdícios, entendeu? Então você precisa fazer vários projetos de transformação tecnológica para que você alcance a sua visão de 5 anos e os seus objetivos estratégicos, entendeu? Então você está fazendo aqui, ó, projetos para dentro, certo? Para dentro. Porém, pode ser né, que você seja uma empresa que faça projetos para fora. Então você, às vezes é uma outra empresa, deixa eu colocar aqui ela de uma outra cor. Por exemplo, uma empresa como a minha. Ela começou assim, né, especialmente. Que você aí precise ser um fornecedor dessa empresa aqui. Então você está fazendo projetos com a sua equipe, mas você mobiliza o seu esforço para que você também tem lá a sua visão de 5 anos, você também tem os seus objetivos estratégicos. E aí, esse projeto que você vai fazer lá dentro dessa outra empresa, com a sua força de trabalho, é para materializar a visão dessa empresa, porém precisa ter um alinhamento com a sua visão também. Percebe? Então você precisa, de certa forma, unir o que você quer como empresa, então a sua estratégia como empresa, entendendo que você contribuir com esse tipo de estratégia aqui, esse tipo de visão, esse tipo de objetivo estratégico, faz sentido para você. Então, eu sou uma empresa especialista lá em projetos de tecnologia da área da saúde, né? Então, a minha empresa por muito tempo foi nesse sentido, né? Então, ótimo, faz sentido atender hospitais, atender clínicas, atender consultórios, né? Consultórios não, nem tanto, mas clínicas e hospitais, sim. Por quê? Porque a gente já tem uma expertise, então faz sentido a gente contribuir lá com, por exemplo, objetivos estratégicos de redução de custos, de aumento de receita, de controle de dados produtivos e financeiros, entendeu?
Então, por quê? Porque eu tenho essa estratégia de me diferenciar lá, usando lá o Play to Win, de me diferenciar nessa área, nesse tipo de nicho. Então, você gerenciar vários projetos para fora ou para dentro é justamente essa gestão do portfólio. E aí isso precisa ser feito de forma estratégica, tá? Ah, mas todos os projetos vão ter uma conexão com a estratégia? Não, alguns vão ter uma conexão mais tática, mas quando você vai subindo em todos os níveis de importância e conexão com os objetivos, você precisa sim ter uma coerência estratégica, senão a chance de você não conseguir usar os recursos da empresa da melhor forma é grande, tá? Então existe uma área de conhecimento para você aprender a fazer isso. E agora a gente vai já para o conteúdo mais específico. Isso aqui é um conteúdo bem introdutório, né, sobre o que é a gestão de portfólio. E agora a gente vai para um conteúdo mais específico, que é o quê? Que é o que é então esse portfólio corporativo, esse grupo de projetos. E aí eu vou trazer exatamente o conteúdo como está no MLP. Eu vou daqui a pouco até mostrar o MLP para vocês, a parte que fala isso. Mas traduzindo a totalização dos investimentos em mudanças para alcançar objetivos estratégicos. E aí tá aqui, ó. O que é um portfólio e o que é a gestão do portfólio. Então, é a totalização dos investimentos da organização em mudanças necessárias para alcançar os objetivos estratégicos, certo? E o que é a gestão do portfólio? A gestão do portfólio é a coordenada coleção de estratégias, processos e decisões que juntas habilitam um balanceamento mais efetivo de mudanças operacionais, mudanças organizacionais e operações do dia a dia. Então, isso aqui, ó, Portfolio Management is a coordinated collection of strategic processes and decisions that together enable a more effective balance of organizational change e operações do dia a dia, né, que seria esse business as usual. Então, perceba, é uma área de conhecimento diferente da gestão de projetos. Você saber gerenciar bem um projeto não significa que você sabe gerenciar múltiplos projetos. Você precisa estar num contexto que as pessoas dominam isso. Tá? Então, isso é gestão de portfólio. E aí, o próximo conteúdo, uma vez que você entendeu o que é gestão de portfólio, é justamente o que é. Por que a gestão de portfólio é importante? Eu já mostrei o que é a gestão de múltiplos projetos, o que é um portfólio corporativo e o que é a gestão de portfólio. Então, perceba, eu trazer para você só a definição, às vezes não é tão claro, né? Mas veja, é uma coordenada coleção de estratégias, processos e decisões. Ó. Então tem que ser coordenada. Quando você está realizando um portfólio de projetos ali, uma gestão de múltiplos projetos, e as decisões que geraram esses projetos não é coordenada, não são processos bem estruturados, e as decisões não têm, digamos assim, pé nem cabeça, aí você não vai conseguir fazer com que isso junto permita, né, habilite um efetivo balanço nas mudanças organizacionais e operações do dia a dia. Se isso não for feito de forma coordenada, seguindo processos, métodos e princípios, que você vai ter uma visão inicial sobre isso hoje, a chance de você simplesmente fazer vários projetos de software, várias transformações, mas que coordenadas não geram um benefício estratégico é muito grande. E aí, é por isso, né, que até pouco tempo, digamos assim, naquela pesquisa que o PMI fazia lá, Pulse of the Profession, a maior causa de falha dos projetos e de morte dos projetos era justamente essa mudança de objetivos organizacionais. Então as pessoas estavam fazendo o projeto ali e de repente ele morria porque não fazia mais sentido, entendeu? Por quê? Porque ele não estava sendo gerenciado dentro de um contexto de gestão de portfólio. E você, como um gestor de software que conhece método de gestão de projetos, que eu já falei para você, é a base para você fazer isso adequadamente, e agora entende que existe uma área de conhecimento diferente que é a gestão de portfólio, pode fazer muita diferença, pode desde já se tornar alguém muito mais produtivo, que fatura muito mais e tem muito mais realização e capacidade de transformar o seu ambiente, porque você entende agora os processos que precisam ser executados com mais excelência lá no último nível, digamos assim, que é da gestão de projetos, que é sim feita no nível operacional, e depois entendendo a arquitetura de processos por cima que precisa acontecer para que isso seja feito de forma estratégica e tática, contribuindo em maior ou menor grau com os objetivos estratégicos, beleza? Então, de maneira geral é isso, tá? O que é a gestão de projetos, portfólio corporativo e a gestão de portfólio. Agora a gente vai para a parte de benefícios do conteúdo, como sempre trazemos, né? Porque a gestão de portfólio é importante.
Então, tá lá exatamente no MLP também que eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou explicar aqui primeiro em português, depois eu mostro a referência. Então, é basicamente a gestão da equipe sênior com confiáveis evidências. Equipe sênior, ou seja, tem que ser, né, a gestão de portfólio é importante, por quê? Porque é a equipe sênior da empresa, são os executivos que estão por trás. E se você aprendeu gestão de software, você vai ver isso, especialmente na aula 3 no curso, você precisa executar bem o processo de direcionar um projeto de software. Não é só gerenciar no nível operacional ali. Você precisa ter a visão, e até um outro conteúdo que eu fiz anteriormente sobre como ser um líder de projeto de software, eu mostro a gestão da liderança adequada, ela é bidirecional, ou seja, às vezes o liderado dá um feedback para o líder sobre como ele poderia ser o melhor líder, e isso vai gerando no longo prazo um currículo de contribuições que puxam o cara para cima. Por quê? Porque a própria empresa, o contexto organizacional vai vendo, olha, essa pessoa deveria estar num nível acima, gerando mais valor. Por quê? Porque ela está contribuindo com a postura dos liderados dela. Então, o mercado vai puxando você para cima, você vai fazendo isso. Então, a gestão de portfólio é importante porque é a gestão da equipe sênior, então o que esses caras fazem, esses líderes aí, líderes de líderes fazem, com confiáveis evidências, habilitando melhores e mais informações sobre decisões de investimentos relacionadas a onde investir em novas iniciativas, decisões sobre continuidade de investimentos, como garantir entregas eficientes, efetivas e como maximizar o retorno do investimento. Então veja, é o trabalho desses líderes de líderes para que essa visão sobre como ser mais eficiente e eficaz nos investimentos em iniciativas de transformação, nesse caso aqui, para o público que me acompanha, transformações tecnológicas, transformações que envolvem software, seja feito da melhor forma. Tá? E a referência disso também está lá no MLP, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Isso aqui tudo no capítulo 1, tá? Lá no capítulo introdução. Ó. Tem a figura e tal. Aí tem a introdução, que é o primeiro capítulo. Então, ó, a gestão de portfólio provê, né, a gestão da equipe sênior com confiáveis evidências que habilitam melhor e mais informações de investimento, de decisões de investimento sobre onde investir em novas iniciativas, decisões sobre continuidade de investimentos ou não, né, e como garantir eficiente e efetiva entrega e como maximizar o retorno do investimento. Então eu estou mostrando aqui a referência para vocês verem que assim, não estou tirando da minha cabeça, não estou tirando de debaixo do braço, estou tirando da principal referência de gestão de portfólio do mundo, tá? Eu tenho todo o respeito, tenho certificação pelo PMI em gestão de projetos, mas eu particularmente acho o conteúdo da Axelos, a que recentemente foi comprada pela People Search, como um conteúdo muito mais valioso para você, digamos assim, saber o passo a passo, saber o guia, a receita de bolo. Porque isso aqui, o MLP, é um método. É um método. Ele não é simplesmente um corpo de conhecimento que tem várias coisas ali que mostram o que fazer. Ele mostra exatamente como, tá? Então, para gestão de portfólio, eu super recomendo o MLP e, é claro, todo o nosso conteúdo que também é um método, é um passo a passo. Eu vou mostrar para vocês como você pode se beneficiar muito disso. E agora, uma vez que você entendeu por que a gestão de portfólio é importante, como o GHS, que é o método que vocês vão aprender no nosso curso que começa na próxima sexta-feira, gera benefícios para a gestão de portfólio. Como? E aí, nada melhor do que a própria inteligência artificial do gestão de software para mostrar isso para vocês. Por quê? Porque nós construímos um agente de inteligência artificial que vai te orientar na aplicação do método de gestão de software e no aprimoramento dele dentro do seu contexto organizacional, e você vai ver como fazer isso se você acompanhar todo o curso gratuito. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O que eu fiz, né, com o agente? Perguntei lá para ele, ó, estou estruturando o seguinte conhecimento sobre gestão de portfólio conforme preconizado pelo MLP, ó. Então, o que é a gestão de múltiplos projetos de software? E ele falou. Então, isso aqui eu falei para ele, porque eu tirei exatamente do MLP. O que é um portfólio corporativo? O que é a gestão de portfólio? Por que a gestão de portfólio é importante? E perguntei, ó, nesse contexto, como o GHS gera benefícios para a gestão de portfólio? Então veja, ó, o gestão de software, que é o método que vocês vão conhecer no nosso curso, ele pode gerar benefícios significativos para a gestão de portfólio, especialmente quando alinhado aos princípios do MLP. A seguir, eu explico como o GHS contribui. Primeira coisa, alinhamento estratégico e priorização de projetos. Porque ó, o GHS integra
a definição clara de objetivos de negócio e benefícios esperados no plano de projeto. Então você precisa ter isso. Se eu mostrei para vocês que a gestão de portfólio, deixa eu já mostrar aqui, ó. Aqui. Que a gestão de portfólio é justamente essa visão que a empresa tem por tomar decisões estratégicas e coordenadas sobre o que vale a pena ser feito em termos de projetos que mais materializam a visão e os objetivos estratégicos, e se você está gerenciando projetos para dentro, e se você gerencia para fora, qual que é a conexão da sua estratégia com a capacidade de ajudar essa empresa a entregar a sua estratégia? Então, perceba, todos os projetos eles precisam ter uma visão clara de quê? Do que está escrito aqui, que é exatamente o que o GHS faz. É a integração clara dos benefícios do projeto com os objetivos de negócio esperados no plano de projeto. Então, não tem como você fazer um projeto seguindo o GHS sem uma conexão clara com os objetivos de negócio. Siga o método para que isso não aconteça, tá? Siga o método de gestão de software que vocês vão aprender na aula 2, tá? O GHS, ele gera muitos benefícios conforme você viu aqui, eu vou mostrar novamente, porque você tem um alinhamento estratégico, você não pode gerenciar o projeto sem essa conexão clara dos objetivos, e você viu que a gestão de portfólio exige isso. Então, você, além de ter um alinhamento, que é a conexão do projeto com os objetivos que ele vai contribuir e o alinhamento da estratégia, você tem depois um processo para gerenciar benefícios. Então, você tem um processo, você define o benefício, depois você planeja em detalhes, depois você entrega e depois você verifica resultados e conclui, certo? Você tem o gerenciamento de riscos, ou seja, as incertezas elas vão existir de maneira praticamente inevitável no seu projeto de software. Você precisa fazer isso de forma adequada. Você tem controle e governança. Você sabe exatamente quais são os parâmetros para correr atrás. Você sabe quais são os parâmetros que você está gerenciando, o que você está perseguindo. Você tem transparência e comunicação. Uma vez que você tem o processo claro, um software conectado por trás, as pessoas veem aquilo, se conectam com aquilo e conseguem gerar as informações necessárias para o projeto continuar performando, entendeu? Diferente do quê? Diferente de simplesmente comunicações ali avulsas em sprints, em dailies, que uma pessoa passa a informação para outra e fica tudo perdido, apenas vem à tona para a organização em reuniões de sprint review que o produto é entregue, entendeu? Então, com o processo, com tecnologia por trás, você consegue ser muito mais efetivo, tá? Flexibilidade e adaptação. Então, a gestão híbrida, ela permite você, eventualmente, mudar critérios de qualidade, mudar benefícios para que o portfólio seja entregue. E focam em produtos entregáveis. E sim, você está atrás dos produtos gerenciais, dos produtos técnicos e dos produtos de negócio. Coisas que eu já trouxe aqui em outros conteúdos, mas vocês vão aprender com profundidade no evento também, certo? Então, uma vez que você entendeu o que é a gestão de portfólio, como o GHS contribui diretamente com ela, vamos agora para onde as pessoas mais erram na gestão de múltiplos projetos. Então, o primeiro erro é que as pessoas não conhecem a teoria por trás da gestão de portfólio, criada após a consolidação de conhecimento de pessoas e organizações confiáveis, que adquiriram esse status, né, de organizações confiáveis. Por quê? Porque elas geraram benefícios para as organizações que aplicaram esse conhecimento em série, repetido às vezes, entendeu? Então, você não conhecer essa disciplina é um erro básico. Achar que, eu gerencio muito bem um projeto, então vou conseguir automaticamente gerenciar bem vários. Não. Aí você precisa ter conexão estratégica, precisa conhecer de gestão de portfólio, uma outra área de conhecimento, tá? Que depende, é claro, da gestão de projetos com excelência na base, mas aí é um outro tipo de conhecimento, complementar, agregado e certamente diferente, tá? Diferente, mas complementar. Então, não negligencie isso, tá? E por onde que você deve começar, então? Né? Então, já que você entendeu que, beleza, existe uma teoria, por onde que você deve começar a fazer a gestão de portfólio, que é a gestão de múltiplos projetos? Então, primeira coisa é compreendendo os ciclos. Aí eu vou mostrar aqui. Eu acho que eu ia até desenhar, mas eu prefiro... Eu vou mostrar aqui na referência mesmo e vou explicar, que eu acho que vai ficar até mais fácil, né? Então, primeira coisa, você precisa entender os ciclos. São esses ciclos aqui, ó.
Então você tem a definição do portfólio e a entrega do portfólio, portfólio delivery. E a gestão da energia organizacional, ela está aqui. Ela está na definição do portfólio e na entrega. Então, o gestor de software, como você viu, ele atua principalmente aqui, ó, na entrega. Por quê? Você tem controle de gestão, controle de benefícios, controle financeiro, controle de riscos, controle de partes interessadas, controle da governança organizacional, porque você tem as abordagens de gerenciamento, controle de recursos, entendeu? Então, isso aqui é a entrega do portfólio. Então, quando você faz isso bem no nível de projeto, você, se está fazendo uma boa definição de portfólio, que é o que, basicamente? Você compreende o que você precisa entregar, baseado no quê? Baseado na sua estratégia organizacional. Você categoriza. Então, poxa, eu preciso melhorar finanças, eu preciso melhorar a produção, preciso melhorar visão dos clientes, preciso melhorar ambiente. Então, você categoriza. Olha, eu entendi que essas são as transformações, categorizei elas, agora eu vou priorizar. O que é mais importante? O que é mais importante é finanças e produção. Beleza. E agora você balanceia. Balanceia no sentido de, olha, eu vou colocar meu recurso tanto nisso e tanto naquilo. E aí eu planejo como que eu vou fazer isso para entregar com eficiência na boa gestão de projetos e portfólio. Então perceba, você tem método para as duas coisas, tanto para entender, categorizar, priorizar, balancear e planejar, quanto para gerenciar na base. Então o GHS ele contribui principalmente aqui, como você viu lá, o agente do gestão de software comentando, principalmente na entrega do portfólio. Beleza? Então, é claro, você precisa estar sustentado, digamos assim, por um bom processo de compreensão, categorização, priorização, balanceamento e planejamento? Precisa. Mas, se você faz isso aqui muito bem e entrega mal, aí o que você planejou aqui, ó, no final, que é, digamos assim, a cereja do bolo da sua definição de portfólio, você faz errado, entendeu? Então, por isso que você precisa ter método para controlar mudanças, benefícios, finanças, riscos, partes interessadas, governança organizacional e recurso, tá? Então, é exatamente isso que você vai aprender no curso gratuito e é isso que vai te fazer um gestor de software de 6 dígitos altamente produtivo, especialmente no longo prazo, beleza? Então, você começa a gestão do portfólio compreendendo esses ciclos, tá? E como que você usa esses ciclos, né? Como que você opera esses ciclos especificamente? Aí você precisa entender uma outra coisa, que são os princípios da gestão de portfólio. É o que eu vou explicar para vocês nesse momento. Olha só, ia também desenhar, mas eu prefiro mostrar a figura aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Então, aquilo lá que eu mostrei está no capítulo 1 da MLP, e isso aqui está no capítulo 2. Olha só. Você viu lá no detalhe essa figura, certo? Então ali, ó, essa figura aqui, que são os ciclos da gestão de portfólio. E aí aqui, ó, essa figura, ela está resumida aqui, né? Então lembra, ó, energia organizacional, portfólio definition e portfólio delivery. Portfólio definition, que é isso aqui, e portfólio delivery, que é isso aqui. Então, você executa esses ciclos aqui, esses processos, cumprindo os princípios. Quais são os princípios? Senior Management Commitment, ou seja, comprometimento da gestão sênior. Os executivos da empresa precisam estar comprometidos com os ciclos de definição, planejamento do portfólio e os ciclos de gestão de projetos. Então, não tem como você mudar. É que não tem como, é muito mais difícil você mudar a base da gestão de projetos e portfólios se você não tem a gestão alta da empresa comprometida com aquele método, comprometido com aquela governança. E é por isso que talvez você pode ser esse pilar de mudança, esse pilar de entrega de conhecimento que vai fazer a diferença. Então, por isso que você precisa participar do evento, aproveitar ao máximo, compreender profundamente como fazer isso, como fazer uma boa gestão de projetos para que você fique bom nesse ciclo aqui, ó. Você precisa ficar bom nesse ciclo. Porque aí, ensinar a definição de portfólio é uma outra jornada. Mas uma jornada que já vai ter a base pronta, entendeu? Então, você precisa da alta gestão comprometida. Depois, você precisa ter um alinhamento de governança. O que é o alinhamento de governança? Poxa,
simplesmente pediu o projeto, começou a fazer, é o alinhamento de governança. Não, você precisa definir o projeto, categorizar com o que é importante para a empresa, depois você precisa de método para executar ele. Então você precisa de uma governança para executar o projeto. Não é simplesmente cada um faz de uma forma. Eu já dei consultoria para empresas que atendiam bancos gigantescos, que, cada gerente de projeto gerenciava de uma forma. Isso aqui não é alinhamento de governança, não é padrão, por isso que você precisa saber método, que você vai aprender no curso, especialmente na aula 2 e 3. Então você precisa ter alinhamento de governança. Você precisa ter um alinhamento estratégico. Aí é aquilo que eu mostrei para vocês como uma evidência do que o agente disse, sobre como o GHS contribui, alinhamento estratégico e priorização de projetos. Por quê? Porque o GHS integra a definição clara de objetivo de negócio e benefícios esperados. Então você, ao seguir o GHS, é praticamente obrigado a criar esse elemento estratégico com método e depois submeter o seu projeto a uma gestão de benefícios clara, padrão, eficiente e eficaz, tá? Então você precisa de um alinhamento estratégico. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que é o Portfolio Office. Então você precisa de, não necessariamente uma estrutura chamada, por exemplo, de escritório de projetos, escritório de portfólio, como aqui, né, Portfolio Office, mas pessoas dentro da empresa, departamentos que executam processos que otimizam a gestão de projetos corporativos para que ela não fique descentralizada, entendeu? Porque se uma área está fazendo um tipo de projeto, outra está fazendo outro, você desperdiça recursos da empresa. Então você precisa ter pelo menos um grupo de pessoas que olha para o portfólio de forma estruturada e executa isso para que a gestão de recursos seja sempre otimizada, tá? Então, comente as pessoas que fazem isso, as empresas que fazem isso, elas implantam escritórios de projetos ou escritórios de geração de valor, enfim, hoje os nomes estão cada vez mais malucos, né, sobre isso, mas para se referir à mesma coisa. Pessoas ou departamentos que centralizam funções de gestão de projetos que, ao serem executadas, maximizam o resultado dos recursos da empresa aplicados para o portfólio de projetos, tá? E o último princípio aqui, que é justamente essa energizada cultura de mudanças. Então a empresa precisa estar com essa cultura de que a mudança precisa ser feita, que as melhorias precisam ser implementadas e tudo isso cumprindo os outros princípios. Então, basicamente, gente, é isso aqui o que vocês precisam entender para como gerenciar múltiplos projetos. Eu espero que vocês tenham visto que é uma área de conhecimento diferente da gestão de projetos, mas a gestão de projetos na base precisa ser bem feita para que aí esses outros processos de cima da conexão com os objetivos estratégicos e aplicação de recursos de forma eficiente não simplesmente sejam desperdiçados, porque vocês percebem, se você simplesmente ir lá, beleza, eu tenho um processo muito bom de compreensão, categorização, priorização, balanceamento e planejamento do meu portfólio, só que se eu executo mal, não adianta nada. Entendeu? Não adianta nada. Então você precisa gerenciar bem os processos na base para que depois os múltiplos projetos sejam bem ordenados e categorizados com a gestão de portfólio. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, deixe seu like se você acha que ele merece e nós nos vemos no evento que começa na próxima segunda-feira, dia 13/1. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.